Sejam todos bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Já estamos começando aqui o nosso quarto culto, né? E agora vamos fazer uma oração inicial, né? E quem irá conduzir será a Maiara. Ok, Senhor nosso Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite, por mais essa reunião. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, a gente ficar com os nossos corações sedentos, com os nossos corações ansiosos, Pai, para Te encontrar, para ouvir mais da Tua palavra, para cantar os Teus louvores, Senhor, toda semana, reunidos aqui com os nossos irmãos, na comunhão do Teu Espírito Santo, na comunhão dos nossos irmãos em Cristo, Pai. Nós entregamos essa reunião nas Tuas mãos, que o Senhor receba tudo que a gente veio Te entregar, Senhor, as nossas vidas, a mente, o nosso tempo, os nossos corações, Senhor, com toda a simplicidade, e que a gente possa absorver, meu Pai, a Tua palavra, que com certeza é o Senhor que a preparou, que com certeza vai ser ministrada aqui a todos os corações aqui presentes. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te damos glória, Te damos honra a todos sempre, ó Deus. Amém. 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 Então, irmãos, nós vamos estar agora entoando louvor. Esse louvor se chama Ousado Amor. Então, quem conhece, cante, mas só não precisa ligar o microfone, porque pode dar microfonia se todo mundo for abrir o microfone junto, mas pode estar cantando e louvando ao Senhor na sua casa. Amém? Vamos lá. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Deus, Sim, eu fui inimigo, mas o amor de Deus lutou por mim, graças a Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah.
traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, invisível, ousado amor de Deus. Oh, que beijas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Amém. Bom, pessoal, só antes eu quero dar um recado, né, antes da gente prosseguir agora para a nossa palavra, né? A intenção, na verdade, de todos os cultos, né, para aqueles que forem assistir depois, é que a gente foque, tenha um foco maior na palavra mesmo, nos louvores, no louvor e na oração, né? Então, por isso, permaneceremos com as nossas câmeras desligadas, ok? Então, agora eu passo a palavra a Carol, que irá nos trazer aí uma palavra edificadora. E que Deus abençoe e vamos então dar continuidade. Amém. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, então eu sou a Carol. E é a primeira vez, gente, que eu tô pregando aqui a palavra de Deus, então eu tô um pouquinho nervosa, mas eu orei bastante e espero que Deus fale aí com todos, né, como Deus já falou comigo. E para a gente começar essa reflexão, né, eu queria dizer que a gente não combinou o louvor, né, que ia ser cantado, mas a palavra que eu queria compartilhar com vocês é sobre isso, é sobre o amor de Deus, é sobre Deus sempre buscar o homem e a mulher, né, desde que ele criou o ser humano. Ele sempre busca, né, ter um relacionamento íntimo, pessoal, com cada um. E a palavra de hoje eu queria falar sobre isso, sobre a gente ter esse relacionamento com Deus. E para isso, eu queria que a gente pensasse em duas histórias, 2 milagres de Jesus, quando ele curou 2 cegos, né, em 2 momentos diferentes. E depois eu vou explicar o porquê que eu escolhi essas 2 passagens. Mas eu queria que a gente tentasse se colocar no lugar dessas pessoas que conviveram com Jesus, né? Porque hoje a gente, né, como a palavra diz, né, bem-aventurados os que não viram e creram, né? Nós somos desses que não vimos Jesus, não conhecemos, né, em carne e osso pessoalmente, mas nós cremos nele, né? Nós cremos que ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Mas eu queria que a gente se colocasse no lugar dessas pessoas um pouquinho, né? De pessoas que de repente começaram a ouvir falar de alguém, né, que era diferente, que ensinava com sabedoria, que fazia curas, milagres, libertava pessoas, e as pessoas tinham vontade de conhecer, elas queriam ser curadas, elas queriam ouvir esses ensinos, né? Quem que é esse? Será que é um profeta? Será que é um Messias? Né? O Messias era muito esperado pelos judeus, né? Que seria um Salvador, libertador do povo, né? O Messias quer dizer ungido, né? Quem era ungido no Antigo Testamento eram os reis, os sacerdotes, os profetas, né?
Então esperava-se que esse Messias, né, ia ser um grande homem de Deus, né? E quando Jesus apareceu e começou o seu ministério, né, publicamente, as pessoas começaram a ver os seus feitos, as suas obras, o que ele dizia. E a gente viu várias, na Bíblia a gente vê várias reações das pessoas em relação a Jesus, né? Sobre quem ele era, sobre o que ele fazia. E essas histórias, elas são sobre isso, sobre elas mostram essas reações das pessoas, né, diante de Jesus. Então, a primeira história que eu queria refletir aqui com vocês é a história da cura do cego de nascença, que está lá em João 9. Eu vou colocar um trechinho aqui para gente ouvir, e se o pessoal puder colocar no chat aí também. Ela é um pouquinho longo o trecho, então eu vou colocar um trechinho aqui do começo, e aí a gente vai conversando e resumindo aqui a história. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, nesse trechinho, eu esqueci de falar a referência completa, né? Evangelho de João, capítulo 9, dos versículos 1 até o 5. A gente vê alguns personagens aí já da história, né? Jesus, que é o personagem principal, o protagonista aí que vai curar esse cego, né? E vemos os discípulos que estão entendendo ali, tentando entender, perguntando, né? Fazendo perguntas para Jesus para entender a situação, né? Por que esse cego, né? Tá nessa condição? Né, a gente vê eles interessados, mas com muitas dúvidas, né? E a gente vê Jesus, né, explicando que havia um propósito, né, para essa condição desse cego. E a história vai continuar, né, mostrando que Jesus vai misturar, vai cuspir no chão, vai fazer uma mistura ali de saliva, né, com a terra, e vai untar os olhos desse cego e vai falar para ele ir num tanque, até o tanque de Siloé. E aí esse cego, ele obedece, né, a Jesus e é curado, né, e a Bíblia não dá muitos detalhes, né, do que eles conversaram, né, inclusive é uma coisa que a gente observa, né, quando a gente lê ali os relatos bíblicos das curas, do discurso de Jesus, né, que parece uma coisa muito rápida, muito imediata ali, né, que durou 5 minutos, mas é apenas um resumo, né, a gente sabe que as interações ali de Jesus com as pessoas foram muito, muito, muito mais profundas, né? Mas às vezes a gente perde a dimensão um pouquinho disso, né? Olhando só para os relatos ali, né? Para os fatos. E então a gente vai ver que esse cego crê na palavra de Jesus, ele faz o que Jesus ordena, né? E ele é curado. E aí as pessoas começam a comentar, né? Nossa, será que esse cego, esse homem é aquele homem que era cego, que a gente via ele, né, por aí mendigando, então os vizinhos, os conhecidos começam a comentar e ficar em dúvida, né, não, mas não pode ser esse homem mesmo. E aí ele vai dizer que sim, vai contar a história de como tudo aconteceu, e ele é levado aos fariseus, né, algumas pessoas levam ele aos fariseus, que os fariseus são religiosos, né, um grupo de judeus religiosos bem, bem fervorosos, bem zelosos da época, né, e Jesus, inclusive, faz fortes críticas a eles, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas ele é levado a esses fariseus, e esses fariseus, né, por 2 vezes, né? A primeira vez eles interrogam o cego, né? Aqui agora, né, o ex-cego conta o que aconteceu com ele, o que Jesus fez por ele, e eles não acreditam, eles chamam os pais desse cego, e esses pais, eles tinham medo, né? A Bíblia vai dizer, na continuidade ali da história, que eles tinham medo porque esses judeus já tinham dito que quem confessasse Jesus como Messias, né, seria expulso da sinagoga. Então eles não querem se comprometer, e eles falam, né, que realmente aquele homem é filho deles, que ele nasceu cego, mas olha, a gente não sabe como que ele foi curado, o que aconteceu, ele que responda, né, ele já é maior de idade, ele que, né, fale por si mesmo. E
os judeus também, os fariseus, eles ficam divididos com relação a Jesus, né? Alguns vão dizer que Jesus não, né, esse homem não pode ser de Deus porque ele não guarda o sábado, porque realmente na lei deles, né, a lei judaica, a religião, né, da época, tinha essa questão de não se trabalhar no sábado, né? Mas Jesus vai esclarecer isso, né? Que nunca foi proibido fazer o bem no sábado, né? Mas tinha essa questão, né? Jesus sempre, muitas vezes ele curava no sábado justamente para confrontar, né, esses fariseus. E então alguns vão dizer que não, esse homem não pode ser de Deus, porque ele trabalha no sábado, né? Outros vão achar estranho que realmente, mas como que ele pode ser capaz, né, de fazer um milagre dessa forma, né, curar um cego de nascença? E eles ficam assim divididos, mas eles acabam expulsando esse homem da sinagoga porque ele fala que, né, que Jesus, ele não sabe quem é Jesus, né? Ele não sabe quem é esse homem, não sabe muito sobre ele, mas ele sabe que ele era cego e agora ele vê. Então ele diz que, né, um homem que faz uma coisa assim, né, não, ele tem que ser de Deus, né? Porque ele não teria essa autoridade para fazer essa cura. E ele é expulso da sinagoga. Então, Jesus vai se apresentar de novo para esse homem. E agora a gente vai colocar mais um trechinho aqui do final da história, da conversa de Jesus com esse homem e a transformação, né, o diálogo ali, a interação entre eles e a transformação que ocorre na vida desse homem. Então, vamos lá. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: Nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então a gente vê, né, nesse trechinho final da história, que Jesus se apresenta a esse homem, se apresenta como filho do homem. E esse título era um título messiânico, né? Era um título, uma expressão que os judeus entenderiam para se referir àquele Messias, aquele libertador que viria, né? Que reinaria sobre o povo, sobre todas as nações, que seu reino não teria fim. E quando Jesus fala, né, que ele mesmo é o filho do homem, né? Esse que tá falando com você. Esse homem entende, esse homem crê, né, na autoridade de Jesus, pelo que Jesus tinha, né, feito por ele, pela obra ali de Jesus na vida dele. Ele crê nessa palavra e o adora, né? Entende também a divindade ali de Jesus, né? Que era uma pessoa, não podia ser um ser humano comum, né? Ele crê, então, no que Jesus dizia de si mesmo, né? E a gente vê os fariseus que estão por ali e que não creem, né? A gente percebe na postura deles, nessa história, e também essa história é bem conhecida, e também a questão dos fariseus, acho que muitos sabem, né? Que durante os relatos ali do Novo Testamento, Jesus faz duras críticas a eles por causa do comportamento deles, de hipocrisia, de fazer as coisas diferente do que eles pregam, né? De pregar uma coisa e viver outra, né, de exigir das pessoas coisas que nem eles mesmos faziam, né, de priorizar o cumprimento da lei, de regras, de rituais, de ritos, mas não agir com misericórdia, com bondade, com justiça. E quando eles se veem diante de Jesus, eles não creem, apesar do milagre, né, eles não querem crer. Tem a questão também política, a autoridade, né, que eles perderiam ali se Jesus fosse, né, se fosse crido, se ele fosse feito rei, né, o que aconteceria, as consequências ali para eles não seriam boas, né, eles perderiam território. Então a gente vê uma questão de conveniência também, né, não confessar Jesus como Messias, tanto que alguns, eles criam, né, Nicodemos é um exemplo né, muitos conhecem a história também, que Jesus fala, né, que ele precisa nascer de novo, ele vai encontrar com Jesus escondido e tudo mais. Então ele era um que tinha os seus receios também de confessar abertamente Jesus, né, e depois ele vai mudar, né, de postura
e vai, né, confessar Jesus como Salvador, né? Mas então a gente vê essa postura de descrença, né? E Jesus diz que ele veio para julgamento, né? Para que os cegos vejam e os que veem não deixem de ver, né? Então, a reflexão que eu queria colocar a princípio aqui é para a gente pensar em quem a gente é desses personagens, né? Porque eu acho que na nossa vida, dependendo dos momentos ali que a gente está vivendo, a gente tem posturas, né? Mesmo a gente crendo em Jesus, a gente conhecendo, sabendo quem ele é, a gente tendo aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador, tem momentos que a gente não age de forma digna do Evangelho, como diz a palavra, né? Então, a gente vê esses personagens, né, esses pais que talvez eles até crescem, né, esses pais desse cego, mas eles não quiseram admitir ali para não sofrer as consequências. A gente vê os discípulos que estão interessados ali, eles têm dúvidas, eles querem saber. E é curioso que a gente vê os fariseus, né? Eles falam justamente a mesma coisa ali que os discípulos falaram ali no começo, né? Que, quem que pecou, né? Por que esse homem ficou cego, né? É cego, ou era cego? Quem que pecou, né? Qual que foi a razão? E eles vão perguntar, né? Os discípulos perguntam para Jesus, e Jesus explica que não é por causa de pecado nenhum. E os fariseus, eles já afirmam, né, que é por causa de pecado. Inclusive, quando a gente lê a história, eles falam que, né, esse homem é pecador, eles acusam o próprio Jesus de pecador. E então a gente vê essa incredulidade, essa dureza de coração dos fariseus, e Jesus apontando que eles eram os verdadeiros cegos, né, cegos espirituais, por, né, estarem ali. Jesus se apresenta como a luz do mundo. Então, e a vida cristã, né, Jesus nos convida a segui-lo, né, a gente se negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo, né. Então a gente vê essa ideia da vida cristã, né, do discipulado a Jesus, né, como uma caminhada, como uma corrida, uma jornada, e o pecado é retratado ali como um tropeço, né, que às vezes a gente está ali na caminhada e a gente infelizmente peca, mas Jesus é a luz, né, que nos impede de tropeçar, né, que nos abre os olhos, que nos permite ver o que está à nossa frente, e a gente precisa permanecer nessa luz, né. Então a gente vê que esse cego, ele crê, ele tem os olhos dele abertos, tanto espirituais quanto físicos, né, a gente vê um processo ali de conversão, né, mas esse processo não acaba nesse momento que a gente conhece a Jesus, que a gente ouve a boa nova, né? E esse processo precisa continuar. Então, essa segunda história que eu queria ver com vocês aqui rapidinho, essa daqui é mais curtinha, sobre esse processo que a gente precisa ter, né? Quando a gente conhece a Jesus, a gente precisa cultivar e aprofundar esse relacionamento com ele, né? A gente precisa conhecê-lo, né? Como a palavra diz, a gente precisa andar na luz, né? E não só ser exposto à luz ali em um momento, né? Se aquele cego, né, fosse embora ali e fosse viver a vida dele, né? Já tô curado mesmo. Esse processo não estaria completo, né? Não teria havido uma fé genuína. Então a Bíblia nos dá a entender que ele realmente creu, né? Mas a gente não tem mais notícias aí desse cego, a gente não sabe o que aconteceu com ele depois. Então eu queria colocar a segunda história aqui do cego que foi curado por Jesus, que está lá em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22 até o 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: "Você vê alguma coisa?" O homem, recuperando a visão, respondeu: "Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam." Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: "Não entre na aldeia." Então, tem muita coisa que a gente poderia falar, né, sobre essa história, sobre a outra também. Mas eu confesso que essa história sempre me intrigou muito, né, as primeiras vezes que eu li, e até hoje um pouco,
porque é o único episódio da Bíblia que a gente vê de cura, de libertação de Jesus, que foi por etapas, né? Então, ele impõe lá as mãos, né? Faz a mistura de saliva com terra, impõe as mãos sobre o cego, é bem parecido com outra história. E aí ele consegue ver, mas não plenamente, porque ele vê árvores que andam, pessoas que são como árvores que andam, e a gente fica pensando por quê, né? Se Jesus tinha pleno poder, plena autoridade para fazer essa cura por completo. E eu acho que isso tem a ver com um pouquinho que a gente falou antes sobre essa questão do processo, que às vezes a gente perde de vista, né? Quando a gente vê os relatos bíblicos desse processo de transformação, né? A gente sabe hoje, lendo todo o Novo Testamento, né? Do agir do Espírito Santo, né? Na nossa vida, progressivamente. Mas a gente perde um pouco de vista isso, né? E eu acho que essa história, ela ilustra um pouquinho esse processo, né? Ela mostra para nós que se a gente já conhece Jesus, se a gente né, o confessa como nosso Senhor, nosso Salvador, como nosso Deus, né? Filho de Deus, mas a gente está num processo. Né? A gente é um pouco como esse cego que vê pessoas como árvores que andam, né? Porque o nosso processo, né, com Jesus, ele não terminou ainda. A gente está se aprimorando, né? A gente está se desenvolvendo espiritualmente, crescendo, a gente está progredindo na caminhada até que Jesus venha, né? Que a gente seja plenamente aí restaurado. Então essa história acho que mostra um pouquinho isso desse processo. E eu queria finalizar, então, porque eu acho que essas duas histórias, elas se completam, então por isso que eu trouxe um pouquinho das duas, né? Teria bastante coisa para falar, mas eu queria finalizar dizendo, então, por que eu escolhi essas duas histórias sobre os cegos, né? Quem me conhece sabe que eu sou cega de nascença, né? Praticamente, porque eu não tenho memória de ter enxergado. E um dia eu fui desafiada, né, num momento de culto como esse, de reflexão, nós, né, que todos que estávamos lá, para a gente pensar se a gente tem um relacionamento com Jesus, né, o que caracteriza esse nosso relacionamento, assim, que é só entre nós e Deus, né, como é que Deus fala conosco? Porque quando a gente pensa nos nossos relacionamentos com as pessoas, né, com nossos pais, com, né, marido, esposa, nossos amigos, a gente tem coisas ali que só a gente entende, né? Coisas íntimas, brincadeiras, palavreados, vocabulários, histórias, que só a gente entende, né? Que pessoas de fora ali ficam até perdidas, que a gente tem que ficar explicando. E aí a ideia naquele momento de reflexão foi essa, né? Como é que Deus fala com você por características tuas, experiências, traumas, enfim, coisas tuas, né, entre você e Deus, que Deus usa, seja através da palavra, seja através do dia a dia, que demonstram, né, esse relacionamento, que, né, Deus nos conhece, mas que a gente conhece a Deus, que Ele se revela a nós através dessas coisas. Então, essa questão da cegueira, depois desse dia, eu comecei a prestar atenção na Bíblia e, né, nesses relatos de curas, né, que obviamente a Bíblia que Jesus queria ensinar e a Bíblia nos ensina hoje, né, que são realidades espirituais que a gente não consegue enxergar, que Deus quer nos mostrar, quer abrir os nossos olhos, né, e a gente está nesse processo, a gente já enxerga muitas coisas, mas outras não. E além da Bíblia, que eu comecei a olhar, a ler sob essa perspectiva, e foi muito transformador para mim, Deus fala muito no dia a dia, né? Com situações, circunstâncias, episódios que acontecem. Teve um que me marcou muito, poderia falar muitos exemplos aqui, mas eu já me alonguei bastante. Mas um exemplo muito, muito marcante para mim foi um momento que eu estava vivendo de muita incerteza, indecisão, eu não sabia o que ia acontecer na minha vida, que decisões que eu precisava tomar. E aí, tem uma colega lá no meu trabalho, que ela, eu achava até engraçado, porque quando a gente é guiado pelo braço, né, a gente segura ele no braço, no ombro da pessoa, não precisa a pessoa ficar avisando, né, todos os obstáculos, olha, agora você vira à direita, agora você vira à esquerda, agora a gente vai subir uma escada, né, porque a gente só está seguindo, a gente está atrás ali um pouquinho da pessoa. E a gente, claro, né, algumas coisas é bom avisar, né, quando é um terreno muito acidentado, quando tem muitos obstáculos, né,
é importante, né, avisar, olha, que a gente vai passar por um terreno bem acidentado e tal. Mas em geral não. E aí eu lembro que até me incomodava um pouco, né? E eu ficava sem jeito de falar. E daí num dia que eu tava orando a Deus e tal, eu fui, essa moça, né, foi me ajudar. E ela falando, né, então você faz isso, você faz aquilo. E me veio muito claramente, como uma resposta de Deus mesmo, ele dizendo assim para mim, né, que eu achava uma bobagem, né, que desnecessário essa pessoa ficar me avisando dos obstáculos, das coisas, do que ia acontecer. Então, ele também não precisava me dizer, né, me mostrar, eu não precisava saber o que ia acontecer na minha vida, eu não precisava ter essas certezas, eu precisava segui-lo, né, como a gente segue uma pessoa quando a gente está sendo conduzido ali pelo braço, né, a gente não precisa saber exatamente tudo o que vai acontecer, a gente confia na visão, né, dessa pessoa, mesmo a gente não conhecendo o caminho, enfim, mesmo a gente não sabendo nada ali do trajeto, né. Então, assim, pela forma que aconteceu, pelo momento que foi, né, que a gente é diferente quando a gente quer tirar uma lição de alguma coisa que aconteceu na nossa vida, a gente quer ser otimista e, né, acho que isso até uma postura boa, mas é diferente quando é Deus que fala, né, porque vem aquela palavra naquele momento, com exemplos, assim, do dia a dia, né. Então é isso, assim, eu queria propor 3 coisas, na verdade, então, para encerrar, né. Primeiro, para a gente pensar quem Jesus é para a gente, né? E nas atitudes da nossa vida, né? Pensando naquela primeira história, se a gente às vezes é meio fariseu, meio, né, discípulo que está ali com dúvidas, né? Que é uma coisa boa a gente procurar conhecimento e tudo. Se a gente é aquele cego, né? Que a gente crê realmente plenamente em Jesus, a gente confia nele, né? Eu acho que a gente é um pouco de tudo, né? Depende do momento que a gente está vivendo, mas para a gente pensar, né, nesse cego aí como ideal, né? O que a gente deve buscar e tentar pensar em posturas na nossa vida que a gente não quer ter, né? Porque a gente não quer ser condenado por Jesus, né? E nessa segunda história a gente pensar que a gente está nesse processo de interação com Jesus, de ser tocado, de ser transformado. E a terceira coisa é a gente pensar, com base nessa minha experiência que eu contei, de cada um pensar, né, como que Deus fala com você, o que Deus usa, mesmo quando você não está com a Bíblia aberta, né, é uma característica física, psicológica, é alguma coisa que aconteceu com você, coisas que se repetem na sua vida, e que às vezes é Deus, né, tentando falar com a gente, tentando usar circunstâncias, usar coisas que são do nosso dia a dia, porque quando Jesus esteve aqui na Terra era assim, né, ele usava coisas simples da agricultura, da pecuária, da vida das pessoas, para tocá-las de forma profunda, de forma pessoal, né, não era uma coisa genérica ali, igual para todos. Então era isso, assim, para a gente pensar e que Deus nos ajude, né, a gente ter os ouvidos, os olhos abertos, a mente, o coração, para o que Deus quer falar conosco, né, para as formas, para, né, usufruir dessa multiforme graça de Deus, né, como a palavra diz, e para a gente ouvir e obedecer e responder, e a gente se deixar transformar por Ele. Então era isso. Não sei se eu demorei demais aí, gente, mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Então espero que Deus use essa palavra e fale com vocês. Obrigada. Bastante interessante a palavra, Carol, porque inclusive você falando, né, dos teus momentos de incerteza, eu tô num momento de incerteza, não no sentido da minha crença, mas no sentido de me converti e agora? O que eu faço com as coisas que parecem não fazer mais sentido para minha vida, né? E que eu fazia antes e que eu gostava, né? Eu até estava conversando com você, e é muito interessante isso, né? Porque assim, às vezes a gente quer, porque quer também resolver pela nossa força, ao invés da gente se deixar guiar, né, por Deus. Às vezes a gente acaba querendo conduzir a situação, uma situação que a gente precisa, que ele, com toda certeza, conduziria muito melhor do que nós, e muitas vezes acabamos sendo precipitados, né, nessa de querer ajudar Deus, embora não seja necessariamente ali o contexto, né, porque você
comentou referente ao fato de uma outra pessoa que ficava, né, que te guiava, te explicava ali os obstáculos e tudo mais, né? Mas também tem esse outro fator que ele é interessante também, né, a gente pensar, né, sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, eu achei bem interessante, achei que é uma pregação que ela vem falando também comigo, né, porque provavelmente, ao invés de eu meter os pés pelas mãos e já ir tomando uma atitude, eu preciso realmente parar um pouco, refletir, né, e deixar as coisas acontecerem, né? Deixar as coisas acontecerem, deixar Deus me guiar. E quando eu tiver que desistir do que quer que seja, as coisas vão acontecer com certeza, né? Meu coração, as coisas vão acontecer em paz. Vão ser coisas que eu deixo em paz, sem olhar para trás. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Opa, tudo ótimo. Então, eu quero falar também algo, né, com relação aí que você estava falando, sobre esse contexto aí, porque muitas vezes, quando a gente tem, assim, um encontro com o Senhor, eu passei por isso, né, eu sou de uma época aí que tudo era pecado, tudo era pecado, tudo era pecado, tudo era isso, tudo era aquilo, e assim, eu sou nascida, criada na igreja, mas que eu fui ter um encontro com Deus foi depois, bem depois. E é complicado esse negócio, não, você pode isso, você não pode aquilo, mas quando o Espírito Santo vem e fala com você, ai gente, é diferente. Então isso que a gente tem que pedir para o Senhor, porque aí a gente para de fazer, pronto, parei de fazer, quando você se dá conta, gente, eu fazia isso, não estou fazendo mais, e por quê? Porque o Espírito Santo fez aquela obra linda na tua vida que, sabe, então é muito bom a gente deixar ser guiada pelo Senhor, porque na minha época, né, era muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo e aquela cabeça da gente ficava, mas quando o Espírito Santo chegou e fez a obra, então isso que a gente tem que pedir, a gente tem que deixar, né, como você falou aí, deixar o Senhor guiar, deixar o Senhor direcionar, né, que Ele nos entende, Ele nos compreende e Ele conhece a nossa estrutura, né? A palavra mesmo diz que Ele conhece a nossa estrutura. E é muito maravilhoso quando a gente para de fazer algo, fulano te falou, a igreja te falou, o pastor te falou. Não, o Espírito Santo veio aqui e olha, fez uma mudança. Muito obrigada. Boa, Cláudia. Oi, gente, boa noite, pessoal, boa noite, turma. Boa noite, Ali. Carol, a tua palavra falou muito comigo, me senti discípulo, me senti fariseu, e eu nunca me senti tão cego. E eu acho que eu tô nesse processo. Até uma cuspida na cara de Jesus é bênção, né? E entendi que depois de muitos anos de convertido aí, achando que enxerguei muita coisa, agora cego parece que eu tô passando a ver. Ali como você disse, o próprio Jesus falou, né, que ele veio para que os cegos enxergassem e os que viam não enxergassem mais. E o que falou muito comigo também foi ali aquela passagem, aquela reflexão que você disse no final, de a gente confiar tanto em quem tá guiando a gente, né? E o engraçado é que quem sempre me guia, e é o que eu mais confio, é o meu pai. Ele dá o braço ali pra mim, eu vou atrás, ele corre, eu corro junto, na confiança mesmo. E é aquela relação pai e filho. Eu confio porque é meu pai. E daí eu nunca tinha parado pra pensar nessa forma. Poxa, Deus é meu pai, eu vou segurar no braço dele e vou atrás, assim como eu faço com meu pai terreno, né? Então falou muito comigo, gostei muito da tua palavra, viu? Obrigado mesmo. Falou bastante comigo. Eu lembrei de muitas coisas em que Deus falou comigo em vários momentos e que eu abro os olhos para minha vida agora e eu vejo como ele falou comigo, como ele tentou se relacionar comigo e como eu enxergava, mas estava de olhos cegos naquele momento. Muito boa, gostei. Parabéns, Carol. Obrigada, gente. Glória a Deus. Que bom que a palavra falou com vocês. Oi. Carol, passando por aqui só para deixar os parabéns para você, tá? Que bom. Olha aí, uma pregadora, hein? Não sabia que você pregava, não. Foi benção, tá bom? Deus abençoe. Obrigada, Clodo. Obrigada. Gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ai, gente, eu sou suspeita para falar, né? Eu estou participando desse grupo e eu tenho visto Ellen pregando, Carol pregando, Alexandre pregando. Gente, é uma coisa linda.
testemunhos. Só foi me passando na cabeça tantos anos de amizade, convivência e Deus é Deus. Como Deus é bom. Deus é maravilhoso e essa palavra falou muito comigo também. Oi, eu de volta. Carol, que Deus te abençoe, né? Não a conheço pessoalmente, mas que Deus te abençoe e continue te usando, né? Com essa palavra revelada, né? A gente passa tanto, né? Já lê tantas vezes, ouve tantas ministrações, mas olha, você falou coisas ali que a gente não para, né? A gente não para pensar. Mas que Deus te abençoe, que Deus continue te usando. Amém, obrigada, gente. Deus abençoe Oi, a todos. Carol. Oi, Carol, aqui é a Vera Cristina falando. Acho que não te conheço também pessoalmente, mas queria te agradecer mesmo. Meu Deus, foi muito linda a tua pregação. E eu já faço uma coisa de uns tempos para cá, que hoje, graças a Deus, já me sinto uma pessoa assim renovada, porque eu sou batizada na Igreja Batista, eu amo a Igreja Batista, então hoje eu faço assim, eu falo como ser humano, mas primeiro eu falo com Deus. Eu ouço o ser humano, mas primeiro eu ouço Deus, e falo com ele e depois ouço Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e foi muito lindo aí o que você tá de parabéns mesmo, e Deus te abençoe cada vez mais. E todos que estão aí pregam, só trazem coisas boas pra gente, só para edificar mesmo e para dar mais esperança e mais alegria a todos nós. Amém. Obrigada, Deus abençoe também. Acho que a gente já se conhece, sim. Acho que a gente já se viu ali no Café com Prosa. Sim. Eu já vi você ali, mas não... Assim, justamente, eu lembro que uma vez você estava ali. Ai, mas obrigada. Deus abençoe também. Oi, Carol, é a Val. Oi, Val. Que saudade de você. Também de você, da tua mãe, de todo mundo aí que eu conheço. Eu vou falar a verdade para você, não deu para me ouvir bem na hora da tua pregação, porque uma patroa minha ficou de ligar para mim, ligou bem nessa hora. Mas eu peguei o finalzinho e se for ficar gravado, eu vou ainda ouvir hoje ainda a palavra, mas deu para ver que você pregou muito bem, eu peguei o finalzinho e me tocou bastante também de você ter falado da parte da gente guiar, né? Eu mesmo com a Maiara, eu era assim, eu pegava a Maiara e ficava... vamos subir, vamos descer, vamos não sei o que, sendo que nem precisava, né, mas é bem tocante isso aí mesmo, a gente tem que confiar, que nem a confiança que a gente tem que ter em Deus, né, a mesma confiança, mas eu não peguei toda a palavra, mas depois eu vou escutar, se tiver gravado, você me fala, mas quero abençoar, né, pedir a Deus que abençoe cada um de vocês. E então eu tô seguindo direto, só terça-feira passada que não deu mesmo, eu falei pra Maiara, eu tava tão envolvida com as coisas aqui, quando eu olhei no relógio, 9 horas, mas eu fui no culto da Batista, domingo, eu quero ter essa proximidade, essa comunhão com Deus, né, que é muito bom da gente seguir nossa vida, né, com as bênçãos dele. Então, Deus abençoe cada um de vocês e me fala se vai ficar gravado pra mim ainda ouvir ainda hoje, tá bom? Amém. Beijo, mãe. Amém. Beijo. Vai ficar gravado sim, Vai ficar gravado? Vai ficar. Eu vou postar depois, eu vou pôr no YouTube. Sim, nossa, minha patroa, eu tinha até comentado com a Maiara, falei, Maiara, minha patroa vai ligar pra mim, só que eu pensava que era antes, né, ela ligou bem na hora, eu tive que falar com ela, era a respeito do trabalho, um negócio importante, precisava ser aquele horário, mas eu senti bastante, mas se eu tiver a oportunidade de ouvir, vou ouvir sim, vou ouvir mesmo, tá bom? Gente, só queria ler aqui uma mensagem do Rony, que ele postou aqui, porque nós temos acesso ao chat, mas provavelmente quem for assistir, né, no gravado não vai ter, então eu acho interessante eu ler esse chat aqui, né, ele disse que fica muito feliz que está no culto conosco, né, diz que está sendo uma bênção e para que não paremos, né, e ele disse que vai crescer muito, parabenizou você, Carol, pela palavra, eu acho que você viu, né, e disse, né, que Deus falou com ele e trouxe, né, várias coisas aí que ele precisando, né, principalmente quando você comentou, Carol, da primeira história, ele, né, se lembrou do trecho em que os fariseus, né, diziam, né, que Jesus expulsava por os príncipes dos demônios, né?
por aí dá pra gente ver, né, como... Opa, desculpa, gente. Ainda há, como haviam pessoas que acreditavam ver tudo, mas estavam realmente cegas. E ele comenta, né, afirma aquilo que você falou mesmo, né, que realmente, né, nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo, né, como ele mesmo disse, né, e com relação ao que eu falei, né, que, enfim, da questão do processo de mudança, né, eu gostei muito do conselho, com certeza vou ter calma, né, e continuo sempre, né, estudando cada vez mais, lendo a Bíblia, né, sempre, né, porque eu tô num processo exploratório, né, já não é a primeira leitura da Bíblia que eu faço, mas é engraçado que toda vez que eu leio, tem muitas coisas a aprender, né, com a leitura, então é bem... Enfim, né, é muito interessante isso, né, Novo Convertido é assim, né, e com certeza, né, vou examinar tudo, né, e ficar aquilo que é bom, e ele manda um abraço para todos nós. Então, gente, é isso, e gostei muito aí da questão do conselho, e, né, já estou aí abrindo, né, contando para alguns que ainda não sabem, né, mas isso é maravilhoso, né, gente, esse processo de leitura exploratória da Bíblia, de você realmente absorver, né, por entender que ali tem muito conhecimento, né, as escrituras sagradas, não tem coisa melhor, né, gente. Mas é isso, agora eu vou passar a palavra aí para quem quiser falar mais alguma coisa. Vai ter mais louvor? Não, amigo, eu já guardei até o violão. Não, mas outro dia a gente canta de novo, daí eu deixo o violão aqui para cantar outras, é que agora eu já guardei. Então beleza. Algum pedido de oração, gente, na fé no Senhor Jesus Cristo, que eu não vou me esquecer na hora de orar? Eu tenho. Primeiro eu quero orar, né, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelo nosso povo, né, para que o Espírito Santo venha alcançar o coração de todos, né. Eu já tinha feito esse pedido na semana passada, mas eu vejo que nós estamos num momento que isso se faz bastante urgente. E um outro pedido que eu tenho é para mim, né, por incrível que pareça, não tenho muito costume de pedir por mim, mas dessa vez eu tenho pedido para mim, para que eu possa entender qual é a vontade de Deus, né, em relação à minha carreira dentro do teatro, tá? Seja participando do grupo que eu estou participando, seja, né, eu me desenvolvendo ainda mais como atriz, né, e a minha carreira acadêmica também, né, que antes quando eu me converter eu tinha vários planos, então seria isso, para que Deus mostre para mim a vontade dele nessas questões, porque, né, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é a vontade dele que eu quero seguir, não a minha. Amém. Eu quero engatilhar aí, pedir oração pela minha cunhada Nilza, que está com um problema bem grave na coluna, tá? Então, orar por ela aí também. Amém. Amor, Eu quero... acho que eu entrei junto com a Ali. Pode falar. Eu quero pedir oração primeiro para minha casa também, para toda a minha família, meu neto, meus filhos, meu genro, meu esposo, para todos meus familiares, e em especial também para uma patroa minha que eu estou indo trabalhar, e eu estou vendo ela muito assim confusa, sabe? Eu entro no quarto dela, ela tem a santa, ela tem um negócio de carta do tarô, tem a Bíblia, ela não sabe assim ainda, ela tá bem perdida, sabe? E eu queria ser luz para ela. Amém. Então, assim, para minha patroa, tá? Então, assim, para que eu possa saber conversar com ela sobre Deus. Ok, amém. Vamos orar, sim. Amém. Ora, por favor, pela minha tia-avó, pelo meu tio-avô, a tia Joana e o tio Hernani, porque eles precisam de muita saúde, muita paz no coração deles, por favor. Amém. Mais algum pedido, gente? Eu pela saúde, paz, na minha família, todos aqui do IPC e todos os amigos aí também, e especialmente para um sobrinho meu que tem esquizofrenia, e tem dia que tá mais ou menos, tem dia que então quero pedir pela saúde dele também. E de um amigo lá que tá lá em São Paulo, que
está fazendo quimioterapia para o câncer. Terminou ontem a sessão de quimioterapia e agora vai ver o que vai ser o resultado se ele vai poder tirar a bolsa, aquela coisa toda, né? E por todos os doentes e pela paz no mundo também. Amém, Vera. Amém. Eu? Posso falar? Oi, pode. Eu nunca falo, né? Então eu gostaria de pedir por todo mundo aí e também agradecer a Deus aí pela palavra, né? Aí que a Carol pregou também, que eu gostei muito. E deixa eu ver o que mais. E pedir pelo nosso país e pelos governantes aí, né? E também pela minha saúde, né? E tô um pouquinho resfriada aí. Essa Beleza, época, Lari. o clima mudando muito, todo mundo tá meio... Pois é isso. Boa Mas alguém, noite, gente? boa noite, a Damares. Eu Oi. queria Boa noite, pedir pela Damares. minha saúde, que eu tive um problema emocional. E também meu filho me convidou para ir lá para a casa dele, ele mora na Europa. E ele vai pagar a passagem, tudo, né? Não vou gastar nada. Então eu queria colocar isso diante de Deus, essa viagem também. Amém. Amém. Mais alguém, gente? Mais alguém com algum pedido? Manda bala. Posso orar, então? Amém, todo mundo? Amém. Senhor nosso Deus, querido eterno Pai, como é bom, Senhor, entrar na tua presença. Ó Deus, é o único lugar onde nós sabemos, Senhor, que nós somos ouvidos. É o único lugar, meu Deus, que nós sabemos que nós temos valor, ó Deus, porque conhecemos o alto preço que foi pago pelas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, aqui estão essas pessoas com tantos objetivos, tantos clamores diferentes, meu Pai. Eu quero, ó Deus, pedir a tua graça, Senhor. Pedir a tua mão poderosa sobre a vida de cada pessoa que está precisando de saúde aqui, que está intercedendo por alguém nessa área. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor manifestou a tua graça na vida daqueles cegos da pregação de hoje, Senhor, que o Senhor também venha mostrar a tua glória na vida dessas pessoas que estão doentes, Senhor. Doenças de ordem espiritual, doenças de ordem psíquica, Senhor, doenças no corpo, ó Deus, na mente, nas emoções, Senhor. Vai tomando cada pessoa por mão, que teu Espírito Santo venha preenchendo, meu Pai, cada uma dessas pessoas agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tem pessoas clamando por direção, meu Pai, direção na carreira, direção para como abordar uma pessoa e falar da tua luz, da tua salvação, Senhor, da sabedoria. Traz, ó Deus, nesse momento a resposta, meu Pai, que a resposta venha clara e límpida na frente da pessoa, meu Deus, para que não haja dúvida, Senhor. São tantas vozes, são tantas alternativas que a nossa cabeça nos apresenta, mas que a gente venha saber de verdade quando é o Senhor falando, quando é o Senhor operando. Oh, meu Deus, a vida da Damares ali também, que quer colocar diante da tua presença essa ida dela para a Europa, que o Senhor venha trazer, Senhor, a luz, que venha ficar evidente para ela qual caminho tomar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, pessoas clamando pela família, para que haja entendimento, para que haja paz, assim também para o nosso país, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha trazer sabedoria, que o Senhor venha trazer arrependimento, Senhor, não só para os governantes, mas para nós também, ó Deus, que como cidadãos, quantas vezes, Senhor, a gente tem fraudado, a gente tem enganado, a gente tem se valido de direitos que não são nossos, meu Pai, roubando direitos de outras pessoas. Que o Senhor venha fazer, ó Deus, essa transformação primeiramente em nós, que somos da tua igreja, mas também na vida dos governantes, Senhor.
traz arrependimento pessoal, ó Deus, na vida de cada um, e que haja a tua direção, Senhor, no governo do nosso país, no governo de todos os outros países, Senhor, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que vier acontecer seja apenas o cumprimento da tua palavra, para que mais uma vez a gente veja e glorifique o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é viva, ela é eterna, e para todos os dias, Senhor, ela nos serve, ó Deus, para todos os dias ela serve para mostrar a tua luz, a tua glória, Senhor, como o Senhor é verdadeiro. Pai, em nome de Jesus, Senhor, também um pedido meu, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a saúde no nosso lar, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a saúde inclusive dos nossos pets, dos nossos bichinhos, Senhor, que quando passam por algum probleminha desses, deixa a gente tão angustiado, deixa a gente tão nervoso ali na hora de resolver. Senhor, venha abençoar, meu Deus, a parte financeira de cada um aqui também, Senhor. Traz a luz, meu Deus, traz a tua vida, o teu renovo, meu Deus, para cada coração. Que cada pessoa, ao sair daqui, meu Deus, se sinta renovada, abençoada, se sinta feita de novo pelas mãos do oleiro, meu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nós somos barro nas tuas mãos, Senhor. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esse culto já gravado. E, ó Deus, toca no coração, na família dessa pessoa, nas decisões que elas tenham que tomar. Que a tua palavra pregada hoje, ó Deus, venha trazer esse direcionamento, Senhor. Que a gente se deixe guiar, assim como um cego é guiado pela pessoa que está ali orientando na mobilidade dele. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que esses cultos venham continuar fazendo a diferença na vida de quem ouve, na vida de quem participa e também na vida de quem está pregando, Senhor, na vida de quem está louvando e trazendo aqui os direcionamentos, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Que o Senhor se lembre de cada pedido, ó Deus, que foi feito nesse lugar. E que os teus anjos, ó Deus, já possam começar a trazer a resposta, trazer o renovo, meu Deus, em cada família aqui representada. Para a glória do teu nome, Senhor, nós te damos honra, te damos glória. Desde já te agradecemos, porque tu és um Deus que sempre nos ouve, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Bom, pessoal, Amém. Deixa eu aproveitar que terminou, Hélio. Tô saindo já, tá? Preciso. a benção antes. Tem que. A Vamos, bênção! A benção é verdade. Vamos abençoar, então. Amém. Vamos lá. Amém. Que o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo também e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. 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 Um abraço, pessoal. Até a Amém. próxima. Um abraço, até Cláudio. Até. Tchau, Agora eu vou- Clau. Tchau, Boa gente. noite, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, até Tchau, mais. Até mais.